Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 7 de abril, segundo domingo da Páscoa, também conhecido pela Igreja Católica, Domingo da Divina Misericórdia. E hoje nós vamos proclamar o Evangelho de João, é o capítulo 20, os versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disso, disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, ouçamos a reflexão que é tirada deste Evangelho. O contexto deste domingo, que é o segundo domingo da Quaresma, é um contexto assim um tanto obscuro. Por quê? Porque Jesus está chegando ali na casa dos discípulos ao anoitecer. Os discípulos estão cheios de medo, com as portas fechadas. Os discípulos têm a sensação de estarem sufocados, como numa prisão, na qual a inquietude, a insegurança, a confusão, o vazio, a ansiedade, a tristeza são inevitáveis. É nesse ambiente de morte que o ressuscitado se faz presente e tudo se transforma. Chega a paz e com ela a alegria e o consolo. A ressurreição de Jesus é também uma vitória solidária. Ele vai ressuscitando seus amigos, suas amigas. Ele vai reconstruindo vidas feridas pelo fracasso e pela dor. Ele vai abrindo novo horizonte de sentido.
e impulsionando os discípulos a promulgarem a sua missão. Neste relato que acabamos de ouvir, que se prolonga com a cena de Tomé, há referência a alguns dados significativos. As duas aparições acontecem no primeiro dia da semana. O relato está simplesmente dizendo ao leitor duas coisas: que a ressurreição é uma nova criação e que as aparições acontecem no domingo, na celebração comunitária da Eucaristia ou na fração do pão. Com isso, o relato está nos convidando a descobrir o ressuscitado na refeição comunitária compartilhada, onde é feita a memória das palavras e atos de Jesus histórico. De fato, Tomé não vê o Senhor, porque estava ausente, fora da comunidade. Por outra parte, o ressuscitado, ao se colocar no meio dos seus amigos, os convoca à missão e os envia para que promulguem seu modo original de se fazer presente entre as pessoas durante a sua vida pública. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O centro da missão é a de comunicar e favorecer a vida, já que ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A missão confiada não tem nada a ver com fazer proselitismo ou comunicar uma nova religião. É algo muito mais profundo, gratuito e descentrado. Sentir-se enviado é simplesmente reconhecer-se como o canal através do qual a vida flui e se expressa. É possibilitar que todos possam viver já como ressuscitados. Mas Jesus sabe que seus discípulos são frágeis, mas se uma vez ficou surpreso com a fé tão pequena deles, precisam de seu próprio Espírito para cumprir a missão. Então Jesus envia o Espírito Santo para os discípulos, para que eles saiam dessa mesmice, deixam o medo, a insegurança de lado e vão cumprir o que Jesus está pedindo, vão evangelizar. Então nós temos diante de nós essa belíssima passagem. O gesto de Jesus tem uma força que nem sempre conseguimos captar. O verbo soprar, porque Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. O verbo soprar, usado por João, é o mesmo que encontramos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Segundo a tradição bíblica, Deus modelou o ser humano de barro e logo soprou sobre ele seu alento de vida, e aquele barro se tornou um ser vivente. Este é o nosso Deus. Assim somos todos seguidores de Jesus. Somos frágeis e de fé pequena, cristãos de barro, comunidades de argila. Só o Espírito de Deus nos converte em comunidade viva. Onde esse Espírito não é acolhido, tudo permanece morto e causa danos a todos, pois impede de atualizar sua presença viva entre nós. Mas o Espírito soprando sobre eles, o Espírito do ressuscitado, está abrindo para nós outras portas, um outro mundo possível, com uma economia solidária, com prioridades dos pobres e descartados da sociedade,
um mundo mais ecológico, mais simples e participativo, que não invista em armas, mas em saúde e trabalho, um mundo mais interconectado e pacífico, mais próximo do projeto do Reino de Deus. Para nós cristãos, o Espírito também nos abre uma porta para uma igreja menos clerical e mais sinodal, a uma vida cristã com maior participação comunitária de todo o povo de Deus, não fechado nos templos, cumprindo práticas religiosas alienadas muitas vezes, mas formando uma igreja em saída, mais fermento que cimento. Não tentemos abrir as portas que o Espírito já fechou. Assim a Páscoa se torna Pentecostes, mas isto não é algo mágico, pois pede a nossa colaboração, nossa criatividade, nossa iniciativa e conversão para construir entre todos um mundo diferente, solidário e justo, para transfigurar esta realidade e abri-la à nova terra, a uma vida sem fim, o reinado de Deus. Seremos capazes de discernir hoje, nestas portas que se fecham e se abrem, um novo sinal dos tempos, uma sempre nova, surpreendente ação do Espírito do ressuscitado. Assim, o Senhor nos convoca a vivermos a presença do ressuscitado e depois ir levar a palavra de Deus até os confins do mundo. Esta experiência de graça pascal pertence a toda a comunidade cristã. Não está reservada aos 12 ou aos 11 discípulos, ou alguns iniciados, todos com a mesma experiência, todos com a mesma missão. Somos missionários do Senhor, estamos a serviço. Assim, nós queremos terminar o nosso trabalho de hoje, pedindo a Deus a graça do Espírito Santo. Falamos da grande comunidade de seguidores, de seguidoras, que escutam a palavra e recebem o sopro de Jesus. A igreja inteira, a partir do dom pascal de Cristo, é sinal e princípio de paz, de perdão e de consolo sobre a terra, ali onde a paz e o perdão se expressam e se fazem carne. Numa comunidade está presente e se faz visível o Senhor ressuscitado. Assim, queridos irmãos, terminamos mais uma reflexão. Curte, deixa seu comentário e desejo a você uma grande festa.